Que coisa boa, amigos, amigas, todos os parceiros que estão nos acompanhando. Vamos aí para mais uma live, né? Um tema fantástico, que é o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como está ali no artigo 225 da nossa Constituição Cidadã de 88. Que coisa boa, temos convidados da melhor qualidade para debater esse tema, e a CONACAT se sente muito honrada com a presença. Não vou falar dos convidados agora, não. Quem vai falar disso vai ser a Regina Pimenta, que é a presidente do Sindicema, e vai conduzir todo esse debate, a moderadora de hoje. Então, ela que vai fazer as apresentações, mas, como eu já sei a qualidade das pessoas que estão participando conosco, eu quero deixar registrado o agradecimento da CONACAT por mais essa live. Felizmente, várias, hein, amigos? Estamos aí com diversas lives já realizadas, várias já programadas, e vamos, então, para mais uma jornada. Regina Pimenta, você está com a bola, por favor, você toca para frente. Obrigada, Antônio Carlos. Boa noite a todos. Agradeço muito o convite da CONACAT para mediar esse debate tão importante para o serviço público do meio ambiente, para os servidores do meio ambiente, para a sociedade. E hoje a gente está, sim, vivendo momentos, né, em que tem muitas tentativas de desmonte da legislação ambiental, das instituições, enfraquecimento do serviço público como um todo, grandes ameaças, né, aos servidores públicos. E hoje a gente conta aqui com convidados que têm uma grande relevância e conhecimento para a gente debater esse tema. E eu vou fazer, então, uma breve apresentação para mostrar, né, o peso desses debatedores que temos a honra de receber aqui hoje para esse debate. Nós temos aqui o deputado Rodrigo Agostinho. Ele é advogado, ambientalista, deputado federal, ele é filiado ao Partido Socialista Brasileiro, também é secretário-geral da Frente Parlamentar Mista de Defesa da Soberania Nacional. Seja muito bem-vindo ao nosso debate, agradeço muito a presença. Temos o doutor José Carlos Carvalho, né, um currículo aí de peso na área ambiental do nosso país, engenheiro florestal, foi ministro do Meio Ambiente no governo de Fernando Henrique Cardoso, tem uma atuação destacada, né, na organização de várias instituições, como o IBAMA, a SEMAD, né, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável de Minas, o IGAM, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. É um orgulho muito grande tê-lo aqui nesse debate conosco. Muito obrigada por ter aceitado. Meu amigo, né, das lutas sindicais aí, o Carlos Augusto, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Carreira dos Profissionais de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso, o Sintema, né, Carlos? Também diretor da CONACAT. É uma alegria te ter aqui também para me ajudar nesse debate, trazendo toda a sua experiência sindical. Nós temos a Sheila Klenner, geóloga, analista ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do Mato Grosso, pré-candidata a deputada estadual do PSDB. É uma alegria também ter você aqui, Sheila, para engrandecer esse debate. Agradeço muito a vocês. E aí, eu vou começar com uma pergunta para o deputado Rodrigo Agostinho, dando ênfase no artigo 225 da nossa Constituição Federal de 1988, que fala o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aí, diante desse artigo, deputado, eu gostaria de ouvir do senhor de que forma a atuação do Legislativo pode influenciar na defesa e melhoria da qualidade ambiental. Regina, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Quero agradecer muito esse convite. Fico muito feliz em rever uma pessoa que eu admiro muito, que é o Zé Carlos Carvalho, enfim, que conduziu com tanto carinho tantos órgãos ambientais em Brasília, em Minas Gerais, enfim. Tenho um carinho especial por ele. Fico muito feliz de hoje poder estar junto com ele e com tantas pessoas aqui que são funcionários, servidores de carreira de órgãos públicos de meio ambiente, né? A Regina, que é bióloga, a Sheila, que é geóloga,
enfim, o Carlos, que é o presidente do sindicato do Sintema. Então, assim, eu acho que a gente tem um desafio enorme de construir uma política pública ambiental que seja sólida. Construir política pública envolve vários fatores, e um deles é a legislação ambiental. Você fez a leitura de um artigo que eu sou apaixonado por ele, que é o artigo 225 da Constituição, e que traz um direito que é um direito de futuras gerações, é o direito que a gente chama de transgeracional. O direito brasileiro já protegia aquele bebê que já estava, o bebê que está por nascer, né, o nascituro, mas a gente não tinha algo na legislação que protegesse as futuras gerações. E a Constituição brasileira, ela foi muito feliz no caput do artigo 225 e nos seus diferentes incisos, parágrafos, enfim. Eu acho que tem muita coisa ali que é sensacional. Só que a gente não basta a gente ter legislação, eu acho que esse que é o grande desafio. Não basta a gente ter um código florestal, a gente tem uma impunidade enorme, né? Não basta a gente ter uma lei de recursos hídricos, né? A Lei 9433 de 97, e a gente não ter investimento em saneamento. Não basta a gente ter uma legislação de fauna se a gente não tem programas efetivos de conservação da fauna. Então, assim, eu acho que quando a gente discute política pública, a legislação ela é muito importante. Ela é uma base sólida, mas não basta a gente ter a lei. A gente precisa de algo mais. A gente precisa que os órgãos ambientais sejam fortes, tenham a estrutura necessária, tanto de equipamento quanto de servidores, que os servidores sejam capacitados, que a gente tenha o orçamento. Se faltar um desses pontos, se a gente tiver um bom servidor e uma boa lei, mas não tiver orçamento, o servidor vai ficar parado, sem ter o que fazer. Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem é, obviamente, a gente conseguir cumprir as lacunas da legislação. Então, a gente tem uma legislação ambiental muito boa, mas tem lacunas. Acho que a gente precisa reconhecer que essas lacunas existem. Então, assim, lei de biomas, a gente tem só para a Mata Atlântica. Os outros biomas terrestres não têm legislação específica. O bioma marinho nem é tratado como bioma marinho e nem pelo IBGE. Ele é tratado como sistema costeiro marinho. Do ponto de vista de crimes ambientais, todos os crimes são tratados com menor potencial ofensivo, né? Então, ninguém vai preso. O cara destrói 10 mil hectares de floresta e não acontece nada, né? Então, ele é autuado, essas multas estão sendo prescritas. Então, assim, a gente precisa construir uma política pública sólida. E o respeito às carreiras típicas de Estado tem que acontecer, né? A gente está vendo um desmonte de órgãos federais, mas não apenas no âmbito federal. Eu estou assistindo isso em vários estados. No estado de São Paulo, fecharam o Instituto Florestal, fecharam o Instituto de Botânica, fecharam o Instituto Geológico, pegaram os servidores e criaram um novo órgão. A gente está vendo um total desprestígio aos colegiados. Um dos princípios de direito ambiental mais importante é o princípio da participação e do acesso à informação. Os colegiados, não que eles funcionassem às mil maravilhas, né? Eu fui membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente por 12 anos. A gente tem muitas críticas ao funcionamento, mas mesmo assim, os conselhos eram atuantes. O que a gente tem hoje é um desmonte de colegiados, conselhos, comitês. A gente não tem as conferências mais acontecendo. Então, como é que você vai discutir política pública se você não ouvir a sociedade, não ouvir aqueles atores que trabalham com o tema o tempo todo? Então, eu acho que nós temos uma construção que foi feita no direito ambiental brasileiro, né, desde a Política Nacional do Meio Ambiente em 81, a Constituição em 88, né, a legislação ambiental que já vinha dos anos 60, né, de caça, de pesca, né, de proteção à fauna, de mineração, o Código Florestal de 65, e tudo isso vem sendo aos poucos atualizado, mas não basta lei. Eu sou uma pessoa que fiz uma carreira no direito, mas eu sei que não basta lei. Nós precisamos de servidores capacitados, de orçamento, de equipamentos, um órgão ambiental estadual que vai fazer controle de poluição, se não tiver um laboratório, se não tiver um equipamento, não faz, né? Então, assim, eu acho que é realmente desafiador. Nós precisamos de política pública séria e consistente. Muito obrigada, deputada. É muito importante ter toda essa visão global, realmente, né, de toda a conjuntura, de que precisamos de políticas públicas consistentes, fortes, né,
que conversam entre si, que podem realmente dar continuidade nas ações ambientais tão importantes para o nosso país. E aí eu peço a continuação desse tema de legislação com o doutor José Carlos Carvalho, como que a legislação ambiental ela pode trazer um desenvolvimento sustentável, que assegure o desenvolvimento como um todo, mas também um equilíbrio socioambiental. Quais as atualizações nós precisamos fazer nessa legislação para alcançarmos a tão sonhada sustentabilidade ambiental, né? Como combater o incessante e continuado enfraquecimento dessa legislação ambiental, doutor Zé Carlos? Dá uma noção para a gente do que fazer, o senhor que tem essa vasta experiência, né, por tantas instituições ao longo do tempo. Boa noite a todos e a todas que participam conosco aqui desse painel, aos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu vou na mesma linha do deputado Rodrigo Agostinho. Ele fez um resumo muito conciso, muito preciso da nossa realidade. Nós temos uma legislação relativamente avançada, que avançou muito. É evidente que toda legislação precisa de ser aperfeiçoada, não há razão para ficar defendendo o status quo. Então, quando nós colocamos o tema da sustentabilidade, como você coloca, eu acho que a legislação pode avançar ainda mais. Ainda agora, o Congresso está debruçado, principalmente o Senado, na Lei Geral do Licenciamento, que passou por um retrocesso extraordinariamente prejudicial na Câmara, e aqui registro o desempenho altivo e muito combatente do deputado Rodrigo Agostinho para evitar que as grandes disfuncionalidades que ocorreram lá pudessem ter ocorrido. A gente espera agora fazer um esforço de contenção de danos no Senado, mas eu acho que um ponto colocado pelo deputado Rodrigo Agostinho é fundamental. A nossa legislação é extraordinária, mas historicamente ela peca por falta de meios de implementação. Então, não basta ter uma lei boa como referencial conceitual e teórico se ela não tem os meios de implementação. Uma boa política passa pela existência de uma boa lei de concepção, passa por instituições capacitadas institucionalmente para implementá-las e passa por uma estrutura programática que presuma a existência de recursos orçamentários e financeiros que lhe dê concretude. Isso, infelizmente, não ocorre no Brasil. Ao contrário, nós vivemos um momento em que o SISNAMA e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos passa por um processo de profundo enfraquecimento institucional, tanto no plano federal como na maioria dos estados brasileiros. Isso precisa de ser examinado e, por fim, a sustentabilidade depende de que essa política e essa legislação, para ficar exclusivamente no seu ponto, possa ser implementada. E veja bem, essa legislação ela foi, aspas, tolerada na medida em que não era aplicada. Quando o poder público começou a ter chance de colocá-la em implementação, nós começamos a assistir à grande reação dos setores mais retrógrados e atrasados da produção brasileira, que acabaram se juntando no Congresso, especialmente na Câmara, e estão perpetrando os maiores retrocessos, mesmo numa legislação que ainda não é implementada na sua plenitude. Ainda assim, os setores conservadores e retrógrados estão buscando promover essa retração. Por fim, eu queria apenas adicionar um ponto em relação à sustentabilidade. Nós temos uma legislação considerada satisfatória em relação aos mecanismos de comando e controle do Estado. Esse é um ponto que eu gostaria de enfatizar para concluir, porque a nossa legislação é muito baseada nos mecanismos de comando e controle do Estado. Por conseguinte, ela produz políticas de natureza reativas,
ela existe para punir os danos ambientais, para punir o uso predatório dos recursos naturais. E nós precisamos de novas políticas, como a que surgiu em janeiro desse ano, também com grande esforço do deputado Rodrigo Agostinho, que foi a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, porque nós precisamos de inaugurar um novo ciclo da política de meio ambiente para incentivar o uso sustentável ao lado da fiscalização do uso predatório. Excelente, doutor Zé Carlos. E assim, a importância, né, de toda a sociedade ter o seu voto consciente para 2022, para que tenha essa visão no Congresso, para que a gente eleja aí candidatos que tenham essa visão do fortalecimento da legislação, de toda a conjuntura que vocês dois já estão falando aí ao longo do tempo, né? E agora eu vou fazer uma pergunta, então, para o Carlos Augusto do Sintema. Existe um provérbio indígena, né, que fala o seguinte: só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for morto e o último rio for poluído, é que o homem perceberá que ele não pode comer dinheiro. Analisando, né, a profundidade desse provérbio, né, qual a sua visão, enquanto sindicalista que atua na área do meio ambiente, sobre essa crescente degradação ambiental do mundo moderno, que vem trazendo a escassez hídrica, poluição dos solos, do ar, das águas, dos ecossistemas, né? Você ainda tem esperança, Carlos? Você vê aí uma luz no fim do túnel? Boa tarde aí aos nossos convidados, deputado Rodrigo Agostinho, Zé Carlos, Sheila, nossa amiga aí de todos os momentos, a Regina, que fala bastante pimenta, né? Antônio Carlos, mas esse ditado, né? Esse ditado indígena, né? A gente... Esperamos que a grande esperança, né, quando você fala na grande esperança, é que ele não se realiza, porque será uma grande tragédia, né, nós termos aí a degradação ambiental em todo o seu nível, ar, água, florestas, tal, para o homem tomar uma atitude, né. Mas, mesmo assim, eu gostaria de trazer algumas reflexões. Nós estamos hoje vivendo uma guerra, uma guerra lá da Rússia, vezes Ucrânia. E já se, né, todo mundo já está precificando, né, quanto é que vai precisar para a gente fazer a reconstrução da Ucrânia. Uns falam em 900 bilhões, outros falam em 1 bilhão, 1 trilhão, né? E a guerra está acontecendo, uma tragédia. E aí eu pergunto, né, para a gente pensar um pouquinho, será que nós vamos ter que devastar a nossa casa para que a gente possa, em determinado momento, chegar e precificar o quanto vai custar isso? Ou a gente vai ter um despertar? E aí eu falo esse despertar, né? Quando a gente fala aí de biodiversidade, eu gostaria de colocar a biodiversidade humana dos povos, e talvez o índio, a gente precisaria, né? Muitas vezes a gente fala que a solução, muitas vezes, está numa plantinha, no animal, numa pesquisa, né? Será que nós não deveríamos voltarmos para os povos indígenas, já que eles têm uma concepção, uma visão diferente nossa? Será que a solução não está lá e não no nosso homem moderno, né? Então fica essa reflexão aí para a gente pensar. Mas eu sempre digo também para os nossos colegas sindicalizados de carreira, ainda bem que nós existimos, porque essa esperança também passa pelos profissionais do meio ambiente, dos pensadores do meio ambiente, das pessoas que defendem o meio ambiente. É só assim que a gente vai ter esse contrapeso para que realmente a gente tenha esse despertar, né? A conscientização da população, da sociedade, para que talvez nós unirmos isso e enxergarmos um pouquinho mais os povos, somente os povos indígenas, os andinos, a gente possa aprender um pouco mais sobre como preservar o meio ambiente. Então fica aí a colocação, só que é mais uma reflexão, né? Mas com certeza ele só vai conseguir isso concluindo a partir do momento que ele tiver profissionais valorizados, profissionais estimulados para realmente, né, como colocamos aí, nós temos uma legislação, mas ela precisa ser executada. E essa execução recai sobre os profissionais do meio ambiente. Então, só com a valorização que nós vamos poder ter profissionais
mais comprometidos, já que nós temos, né, que eu acho que é uma vocação, todo mundo que entra nessa questão, trabalhar com o meio ambiente de uma hora para outra, vira um ambientalista, né, e nós vamos conseguir realmente evoluir em questões ambientais. Carlos, eu também acredito que os sindicatos têm grande relevância, né, na defesa do trabalho, das estruturas do servidor do meio ambiente, das estruturas para que a gente possa desenvolver todo esse contexto de proteção ambiental. Então, o trabalho também do sindicato é muito importante e relevante nesse momento, né? E aí eu pergunto a Sheila, nessa linha também, que a gente está falando aqui, né, da importância da defesa permanente e incansável do meio ambiente sustentável, né, como um direito constitucional da sociedade e um dever do Estado. Na sua opinião, Sheila, como que o legislativo ele pode atuar na defesa do serviço público e dos servidores públicos que integram esses sistemas públicos do meio ambiente? Olá, boa noite a todos. Sinto honrada de ter sido convidada para participar da live da CONACAT. Quero agradecer ao meu presidente. Estou honrada de estar aqui com o ex-ministro do Meio Ambiente. Isso é emocionante. E muito melhor ainda por ter ouvido as palavras dele, tão sensatas. E também do deputado Rodrigo. Muito obrigado por você fazer a defesa da questão ambiental aí na Câmara Federal. Bem, acho que eu tenho que sintetizar tudo que foi dito, né? O parlamento, ele está lá para nos defender. Nós precisamos de um parlamento coeso, que entenda a função do servidor público. Nós precisamos de existir. E a gente tem visto um desmantelo do serviço público, né? A gente tem visto uma militarização do serviço público. Antes da nossa live, a gente estava conversando, eu estava dizendo de alguns subterfúgios que são postos para ocupar as vagas efetivas. Vamos fazer contratação, um superestágio. Então, eu acho que o parlamento ele deve atuar mais assim. Vamos entender as carreiras de Estado. Eu acho, conforme a gente sabe, que o artigo 225 fala sobre meio ambiente, então já está na Constituição Federal. Nós temos que tentar colocar, assim como foi colocado algumas outras carreiras anteriormente, típicas de Estado, a carreira do meio ambiente, que aí eu tenho certeza que vai ser melhor direcionado, né? Nós teremos uma direção, o tripé, né? A gente precisa de um tripé, que seria o concurso público, o servidor efetivo, orçamento do serviço público, né? Vamos falar, eu trabalho numa secretaria de meio ambiente, né? Então nós teríamos o servidor efetivo, o orçamento e a capacitação. A nossa análise, ser analista em meio ambiente, analista ambiental, demanda uma alta capacitação. Eu tenho visto, ultimamente, nós fizemos a descentralização de algumas atividades dentro do estado de Mato Grosso para os municípios. Os municípios, eles ainda estão engatinhando em determinadas áreas, e principalmente no meio ambiente. Como a gente viu agora, os colegas falaram, nós temos uma legislação robusta e complexa. Então, eu posso isso, uma lei fala que você pode isso, a outra fala que você não pode. Aí vem uma outra e fala, você pode se... Então, para nós que estamos dentro da Secretaria de Estado, a gente tem os setores separados e fica muito mais fácil. Quando você chega numa descentralização, num município, o analista vai fazer tudo. Então, quando o parlamento pensar, o parlamento tem que pensar de cima para baixo. E tem que haver, sim, eu gostaria que os nossos representantes lutassem para o fortalecimento do serviço público, não desmantê-lo do serviço público, porque a gente desempenha, como servidor público de meio ambiente, um serviço com muita capacidade técnica, né? A gente tem que ser técnico e jurídico ao mesmo tempo. Trabalhar com o meio ambiente é isso, ter capacitação técnica e jurídica. Então, eu entendo, Regina, que é assim, a gente só vai conseguir melhorar se o legislativo atuar de forma do nosso lado, porque todas as atividades, todo o setor produtivo do país e do estado, né, do município, ele tem que passar pela secretaria, pelo órgão ambiental, não é mesmo? Qualquer atividade, quase todas as atividades complexas, alto impacto, médio impacto e baixo impacto, ela de alguma forma ela vai ter um momento, ela vai ter que ter um aval de algum órgão ambiental. Então nós precisamos, o parlamento, né, o legislativo,
legislativo, ele precisa entender isso. Ele precisa entender a importância de nós sermos servidores efetivos, de termos autonomia nas nossas decisões. E eu espero que os próximos comecem a entender isso, né? Que a gente precisa de ter autonomia para tomarmos as decisões certas, e o Estado ele tem que evoluir, nós temos que criar emprego e renda, mas obedecendo à legislação e tendo condições para fazer a fiscalização e a análise. Eu penso assim. E você toca num ponto muito importante, que vem até na questão que eu vou passar aí para o deputado Rodrigo Agostinho, que existem essas propostas, né, de incorporação da pasta do meio ambiente em outras pastas, né, como agricultura. Mas a carreira de meio ambiente, ela já tem papéis de carreira típica de Estado. A terceirização, né, da atividade fim típica de Estado, ela traz graves conflitos, né? É como que o legislativo pode atuar para promover a consciência da relevância dessa pasta de meio ambiente no Estado, aumentando assim as possibilidades de um desenvolvimento sustentável. Regina, está tendo um esforço no Congresso Nacional para que a gente possa consolidar essa ideia de carreira típica de Estado. Está acontecendo com vários setores e no setor ambiental, vários senadores conseguiram as assinaturas necessárias para consolidar isso na Constituição Federal, justamente agora na última semana. Eu acho que faz muito sentido se a gente entender que a questão ambiental ela se equipara a um direito tão relevante como os direitos humanos. A gente está tratando de um direito que é indisponível. Nós estamos falando do futuro da qualidade da água, da qualidade do ar que todos respiram, da biodiversidade. A gente tem, mais do que a gente tem aquela visão utilitarista, né, da natureza, sempre tentando procurar algum serviço ambiental na natureza para justificar a conservação da natureza, a gente tem um dever ético, como mais uma espécie nesse planeta, de conservar as demais espécies. Então, se a gente começa a avaliar toda a importância disso, a gente começa a entender por que a gente está tratando de uma carreira de Estado, uma carreira que tem que estar acima de interesses privados. A primazia do interesse público tem que estar sempre em primeiro lugar. Não faz sentido a gente pensar numa possível terceirização, por exemplo, de um fiscal, de um analista que vai analisar um processo de licenciamento, um processo de outorga, um processo onde o interesse público tem que estar sempre em primeiro lugar. A gente está vendo o que eles estão fazendo com as agências reguladoras, né? O que eles estão fazendo com os comitês de bacia, o que eles estão fazendo com várias estruturas. Eu não vejo problema nenhum que o setor de limpeza, eu acho que vai ter gente que vai me criticar, mas eu não vejo problema que o setor de limpeza seja terceirizado, portaria, enfim. Mas a carreira típica mesmo, aquela carreira de quem está por trás de um laudo técnico, de quem está por trás em dizer se uma hidrelétrica vai ou não inundar 1.000 quilômetros quadrados de área, né? Se uma floresta inteira vai ou não ser derrubada, se uma montanha vai virar recurso minerário, enfim, vai ser explorada do ponto de vista de mineração. Isso tem que estar revestido de toda uma formalidade, né? Nós temos que tratar isso com muito carinho, com muita atenção, com servidores concursados, que tenham uma devida formação, porque a gente também está vendo quantas vezes órgãos estaduais e às vezes órgãos federais fazendo concursos e colocando para dentro da estrutura profissionais que não têm a formação para estar ali, né? Então, assim, todo esse conjunto, todas essas características nos colocam a carreira ambiental como uma carreira de Estado, né? Para que ele possa estar lá na frente, na linha de frente, se ele é um fiscal, podendo enfrentar um garimpeiro ilegal, um caçador que está com certeza armado, uma empresa de desmatamento, uma empresa poluidora, enfim, seja o que for. Eu acho que a hora que a gente passa a entender que é uma carreira importante, que está tratando de direitos de futuras gerações, de direitos indisponíveis, se equiparam a um direito tão importante quanto o direito humano, a gente começa a entender por que a gente está tratando um servidor público de um órgão integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente, ou do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, ou do Sistema Nacional de Saneamento, como um servidor de uma carreira típica de Estado. Eu acho que isso é o mais essencial, né? Eu acho que isso precisa estar muito claro. Eu, pessoalmente, eu já tenho clareza disso, né? Mas a gente está vendo uma preocupação cada vez maior de deixar isso mais claro para que esse tipo de ação não seja terceirizado.
o texto das mudanças no PL de licenciamento ambiental criam uma série de figuras onde você passa para terceiros a possibilidade do licenciamento, que é algo que é público. Nós não estamos falando do mundo privado, né? Nós estamos falando de um mundo que tem a primazia do interesse público, né? Isso é muito sério. E aí o que a gente vê? Se desmonta o órgão ambiental, aí você coloca a culpa no instrumento, né? Então a culpa é do licenciamento, quando você não enxerga que o órgão ambiental está desestruturado, sem equipamento, sem setor de geoprocessamento, sem equipe multidisciplinar, né? Equipe inferior à demanda de serviço. E aí você coloca no instrumento, então o problema é o licenciamento ambiental, né? Não é a falta de estrutura, não são os estudos mal feitos. E aí você vem com ideias malucas, ideias sem pé nem cabeça, de você criar licenciamentos por decurso de prazo, licenciamentos automáticos, autolicenciamento, situações como essa que realmente nos assustam. Então, acho que a gente tem que ter um carinho, uma atenção muito grande com essas carreiras e fazer sempre que possível a defesa. Exatamente, deputado. É essa visão mesmo, e assim, até estava conversando com o Carlos Augusto e ele até me passou a PEC 13, agora de 2022, está definindo como instituição permanente do Estado o IBAMA, né, e o Instituto Chico Mendes, o ICMBio, e aí a gente já está aqui nas tratativas na Assembleia Legislativa para a gente também conseguir ampliar isso para o sistema de meio ambiente de Minas Gerais. Eu acho que todas as instituições ambientais têm que ser protegidas dentro dessa visão e dentro desse contexto, né? É bastante importante que a gente leve a sério essa proposta, né? E aí eu vou levar, então, a outra questão para o Carlos Augusto, que é, Carlos Augusto, como que nós podemos ampliar, é um grande desafio, né? Como que nós podemos ampliar e organizar a proteção dos biomas brasileiros, a regularização fundiária nas unidades de conservação e a demarcação dos territórios das comunidades tradicionais? Como que você vê esse grande desafio? Depois da fala aí do deputado Rodrigues, né? Uma clareza, né? Ímpar, né? Na defesa da carreira típica de Estado, né? A gente fica muito contente, porque nós precisamos disso, né? Transformar a nossa carreira como carreira típica de Estado. O perigo que nós corremos aí, deputado Rodrigo, é que há uma tese aí que seja cargos tipo de Estado e não carreiras tipo de Estado. Eu acho que isso aí pode causar um prejuízo enorme para o meio ambiente. Não é para a carreira, né? Mas para o meio ambiente. Mas tentando contribuir, Regina, com como que nós poderíamos ampliar e organizar as unidades de conservação, os espaços de ribeirinhos, de comunidades tradicionais, né? Reservas indígenas, né? Nós temos aí, né, eu acho que foi até redundante dizer, nós temos uma legislação. O que nós precisamos nesse momento, realmente, é um fortalecimento das instituições, um fortalecimento, né, na execução dessas políticas ambientais, né? Porque nós sabemos que o que nos falta muitas vezes, né? E aí se toca nessa questão. A terceirização, nós subentendemos que é aquilo que nós não temos a vocação para desempenhar. A limpeza, isso não está no nosso dia a dia, né? O custo seria enorme, então a gente terceiriza isso para que alguém mais especializado venha executar aquela atividade. Mas nós somos especialistas na questão ambiental. Então, a gente precisa separar muito bem isso, né? Aquilo que compete a nós não pode ser terceirizado. Então, essa ampliação, vamos dizer assim, das unidades de conservação, das reservas indígenas, carece realmente, né, do georreferenciamento, da questão fundiária, né, para que a gente possa, a partir disso, né, levar recursos, ver qual que as vocações daquilo, né, o georreferenciamento socioeconômico, há necessidade também de se fazer. Nós não defendemos, vamos dizer assim, um antagonismo entre meio ambiente e economia. Mas nós precisamos encontrar, como o Buda fala no seu discurso, né, o caminho do meio. E isso passa, né, por nós, eu diria assim, por nós.
Porque quando a gente olha as outras carreiras, longe de diminuir a importância dela, né? Mas a gente vai observar que a gente, estrategicamente, a gente tem uma relevância muito grande, né? E se o governo tivesse uma visão diferente, né, para essas questões, nós temos certeza que os resultados seriam melhores. Sim. Nós temos condição de realmente trilhar esse caminho de meio, encontrar a vocação para cada bioma, para cada situação, seja reserva indígena, seja comunidades tradicionais, seja outras opções, né, que nós podemos ter. Agora, nós temos 46 unidades de conservação no estado de Mato Grosso e está a Deus dará, porque se nós temos só os decretos criando essas unidades de conservação, mas quando a gente vai para a prática, né, falta muito, né? Falta e muito, né? E isso gera, né, conflitos, gera invasões, gera retiradas de madeira e outras coisas, né, que estão aí. Então, Regina, nós somos os grandes, vamos dizer assim, executores disso aí. E nós precisamos repensar isso aí e nos posicionarmos e lutarmos para que realmente a gente seja, com uma carreira tipo de Estado, a gente possa realmente ter condição de executar as políticas ambientais. Sim, e eu acho que quando a gente fala em unidade de conservação e todo esse contexto, a gente também precisa salientar a educação da sociedade, o entendimento, né, da importância dessas áreas de conservação, o respeito a essas áreas, né? Existe uma grande missão ainda, que acho que vai além do legislativo, que é a própria educação ambiental para a nossa sociedade. Eu vejo muito por esse lado também. E a Sheila, ela tinha começado a falar, Sheila, dessa importância da autonomia financeira, administrativa, né, dos órgãos e dos servidores que defendem o meio ambiente, para o fortalecimento de uma legislação, né, que seja realmente respeitada e implementada. Mas como que a gente pode fortalecer através do legislativo? Quais as ações você vê que seriam importantes serem desenvolvidas nesse momento? Então, como eu disse, como o próprio deputado falou, da tipificação das carreiras. Hoje a gente tem, é claro que parece, já tivemos momentos com maior problema em relação a orçamento dentro da secretaria. Eu vou falar a minha realidade, né? A realidade da nossa secretaria. Talvez o Carlos pode até também corroborar com a minha resposta. Mas se você tem um orçamento próprio, com uma gestão própria dentro do órgão, eu acho que fica tudo muito mais fácil. Por exemplo, a gente demanda muita tecnologia. Hoje a gente tem programa grande de combate ao desmatamento. Então a gente fica ali, precisa de ter um drone. Aí a gente espera ter um TAC para conseguir comprar o drone. Então, assim, a nossa secretária, eu vejo que o tempo inteiro ela está buscando equipar a nossa secretaria, tentando achar o dinheiro próprio, através de TAC, principalmente através de TAC, né? Sim. Então, assim, tem as ações de fiscalização, multa, desmate, problemas. Então, assim que a gente consegue. Então, seria importante nós termos um orçamento próprio, porque é uma carreira importantíssima. Sem o órgão gestor ambiental, a gente não tem desenvolvimento dentro do Estado, dentro do país. Então, assim, todo o setor produtivo passa pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Então, nós precisamos fortalecer desta forma, né? O legislativo ele tem que olhar dessa forma. E tem que ver o órgão ambiental como um parceiro do desenvolvimento e melhorando a nossa carreira, melhorando as nossas condições financeiras, a gente consegue desenvolver mais a educação ambiental, porque não adianta ter política, não adianta ter lei, se você não tem esse diálogo com a sociedade, passando pela educação ambiental. A educação ambiental é tudo. Quando nós implementarmos efetivamente a nossa política de educação ambiental, a nossa acabou de ser publicada agora, né? Dentro do Estado, da Secretaria, enquanto isso não estiver efetivamente sendo implantado, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Então, o Carlos falou das nossas unidades de conservação, né? É muito difícil, a gente tem, nosso estado, quando eu saio da capital, para eu ir lá para o norte, você falou que Minas é grande, a gente anda 24 horas, e é sem asfalto.
Então, você tem uma reserva, uma unidade de conservação lá na ponta. Então, quem que vai cuidar? Não tem barco, não tem uma casa, não tem uma sede, né? Às vezes a pessoa está ali, eles contratam alguém que já é ali da região, né? Então, nós precisamos fortalecer a nossa carreira. O legislativo ele tem que olhar para isso, ele tem que olhar para o servidor público como aliado. O servidor público ele é aliado do Estado. A gente nós não podemos ser massacrados e sermos responsáveis por tudo de ruim que acontece hoje, e não somos. Começa pelos nossos impostos, que nós pagamos ele na fonte. A gente não sonega, servidor público não sonega. O dinheiro que vai, ele volta. Então, nós precisamos que o legislativo, que o parlamento nos vejam como aliados da criação de emprego, da geração de emprego e renda, do combate ao desmatamento, do combate à pobreza, da erradicação de doenças. O servidor público precisa ser cada vez mais fortalecido e reconhecido. Então, eu espero isso do parlamento. O que eu vi aqui o deputado Rodrigo Agostinho falando, fico muito feliz e corroboro com muito dos pensamentos dele, sim. Nós precisamos fortalecer, as políticas já existem, elas precisam ser implantadas, implementadas, e para isso precisa de orçamento. Sem financeiro, sem orçamento, a gente não vai a lugar nenhum. E aí a gente tem que ficar pedindo para os organismos internacionais para a gente conseguir implementar as políticas. Perfeito, Sheila, é isso mesmo. Acho que a gente tem muito a evoluir como sociedade, todo esse entendimento, não ficar preso entre nós que estamos vivendo no nosso dia a dia, na nossa atividade, né, de rotina, mas também ampliar esse debate para a sociedade, com lives como essa. A CONACAT tem feito um trabalho brilhante, foram várias lives em vários contextos que são importante divulgar para a sociedade e ampliar esse debate nessa consciência social. Então, é isso mesmo. E, doutor Zé Carlos, a gente quase que fazendo um resumo de tudo que nós temos conversado aqui, né? A gente viu que existe um PL 3729 de 2004, que foi aprovado lá na Câmara, e agora está tramitando no Senado, como o PL 2159 de 2021, que vai inferindo, né, diretamente as normas, os princípios de transparência, de precaução, publicidade, que atinge diretamente o direito ao meio ambiente estabelecido aí pela nossa Constituição, né? Que fala que para instalar uma obra, um empreendimento ou uma atividade potencialmente causadora de um impacto ambiental, seria exigido um estudo prévio desse impacto, com uma ampla publicidade, né? Quais os perigos o senhor vê com um licenciamento ambiental passando por diversos atores da sociedade, perdendo esse embasamento técnico, legal, das instituições fundamentadas para essas análises, né? Que têm os seus dados históricos, têm sua visão global e futura dos empreendimentos? Qual a sua visão sobre esse tipo de postura? Olha, o PL que passou na Câmara e agora está no Senado, pelas disfuncionalidades que foram acrescentadas, a própria Câmara conseguiu piorar o que já era ruim. O deputado Rodrigo Agostinho é o nosso grande baluarte lá na defesa desse tema. O relator anterior ao que fez o relato final conseguiu ter um texto melhor, incorporando inclusive propostas da Frente Parlamentar Ambientalista que desapareceram completamente no relatório final e no rolo compressor que foi organizado pelo presidente Arthur Lira para votar uma lei absolutamente desconectada da realidade brasileira e das nossas demandas, quando a gente considera a proteção do meio ambiente um fundamento para a sustentabilidade, inclusive para requalificar o Brasil no plano internacional, incluindo o mercado internacional para os nossos produtos de exportação. Então, nós estamos falando de meio ambiente e também de economia. Algumas questões eu acho que realmente merecem ser avaliadas. Eu não defendo o licenciamento ambiental exatamente como está, porque eu não defendo o status quo. Eu acho que há sempre algo que pode ser melhorado, e aquilo que pode ser melhorado deve ser objeto de aperfeiçoamento, mas o que nós não podemos aceitar é que, a pretexto de aperfeiçoar, o Congresso e a Câmara em particular tenha
se valido do seu poder para promover um grande retrocesso, incluindo a retirada, a inexigibilidade do licenciamento de obras de infraestrutura, permitindo uma LAC que eu concordo que possa ser adotada para empreendimento de pequeno porte, de pequeno impacto, em situações definidas na lei, mas não com a abertura que está hoje estabelecida, conquistas que já tinham sido incluídas pela frente parlamentarista, como o saneamento ecológico econômico, avaliação de impacto, de avaliação estratégica de impacto ambiental, foram retiradas do relatório final, e esses instrumentos, o zoneamento ecológico econômico e avaliação de impacto estratégica de impacto, é vital para você aperfeiçoar. Se querem aperfeiçoar o licenciamento, esses instrumentos são necessários. Ora, você fala em aperfeiçoar o licenciamento e retira do projeto de lei os principais instrumentos do seu aperfeiçoamento, que é o zoneamento ecológico econômico, que vai permitir incluir a dimensão territorial na avaliação de impacto, que é uma questão essencial para a qualidade do licenciamento, e uma avaliação estratégica, porque uma das questões chaves que dificulta o licenciamento ambiental no Brasil, e que, no meu entendimento, é vital para o seu aprimoramento, é estabelecer algum tipo de AIA, de avaliação de impacto ambiental, ex ante ao licenciamento, porque isso não ocorre na realidade brasileira até hoje. Você decide fazer um empreendimento como Belo Monte, você faz sofisticadas avaliações de viabilidade técnica, de viabilidade financeira, de viabilidade operacional, de viabilidade em termos de definição de tarifa, e, nesse momento, é absolutamente silente em relação à viabilidade ambiental. No momento seguinte, nenhuma avaliação de impacto ex ante é feita. Em que momento vai aparecer a dimensão ambiental e avaliação do impacto ambiental do empreendimento? No balcão do licenciamento. Aí está uma das razões da grande crise do licenciamento ambiental no Brasil, porque nós deixamos para a fase de licenciamento questões essenciais e atitudes e decisões que precisariam de ser tomadas no momento anterior. Então, eu acho que essa questão, tal como foi aprovada na Câmara, é um grande retrocesso. Eu participo do Fórum de Ex-Ministros que já se manifestaram sobre isso. Ainda ontem, a Folha de São Paulo de hoje traz uma longa matéria da nossa manifestação contra a forma como isso vem sendo feito. Então, achamos que precisa de ser aperfeiçoado, mas nós não podemos admitir que, a pretexto de aperfeiçoar, o que esteja sendo realizado é um grande retrocesso na legislação do licenciamento ambiental. Até porque o licenciamento ambiental é um dos instrumentos da política ambiental brasileira e não o único. Na verdade, nós estamos usando uma lei para regular apenas um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, enquanto outros importantíssimos, como já mencionei aqui, não vêm sendo implementados da maneira satisfatória. A gente espera que possa haver uma contenção de danos no Senado. O Fórum de Ex-Ministros do Meio Ambiente trabalha com esse propósito, e também queria fazer uma menção à carreira típica de Estado, até porque não poderia mencioná-la como um servidor público aposentado da administração ambiental do Estado de Minas Gerais, que me honra muito. Eu acho que as carreiras típicas de Estado são fundamentais e nada é mais típico de Estado do que as carreiras que são voltadas para o exercício do poder de polícia administrativa do Estado. Se há alguma questão que é típica de Estado, são aquelas instituições e os servidores que são encarregados pelo exercício de poder de polícia administrativa. E a gente espera que isso prevaleça em algum momento no Congresso Nacional. São muitos desafios, né? A gente poderia ficar aqui debatendo sobre
vários, e a defesa também que tem que ser construída aí para as instituições, os servidores do meio ambiente, mas a gente tem que ir finalizando a nossa live, né? Eu vou finalizar passando para todos os nossos convidados, fazer um breve encerramento, agradecendo a toda a nossa audiência, pedindo para que compartilhem, divulguem essa live, que é muito importante, todas as falas que tiveram aqui nesse debate para nossa sociedade, para o serviço público do meio ambiente, um debate muito rico. Então, por favor, quem quer começar? Sheila, por favor. Eu quero agradecer o convite de vocês. Eu acho que foi muito pouco. Passa muito rápido, porque são tantas questões, né? A gente precisa realmente do fortalecimento das políticas públicas, precisamos implantar a avaliação ambiental integrada como política de governo, porque é muito simples uma empresa chegar e falar, é aqui que está bom e é aqui que está bom. E é assim que a gente vive, gente, dentro do órgão ambiental a gente apaga fogo, como eu disse, nós precisamos fortalecer nossa carreira, nós precisamos de concurso público, que a sociedade entenda o nosso papel, que nós estamos para fazer com que a nossa sociedade se desenvolva com o máximo possível de sustentabilidade, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês e me chamem para a próxima. Com certeza, eu também quero ser chamada, que é muito bom conversar com pessoas tão inspiradas e, assim, realmente conhecedoras do assunto, né, que podem realmente contribuir e trazer para a gente uma melhoria de qualidade ambiental para esse país, né, tão carente. Obrigada. Deputado Rodrigo Agostinho, por favor. Eu quero também agradecer, eu acho que esse é um debate muito enriquecedor, é um debate que acontece no momento de enfraquecimento do Estado brasileiro. Aqui no Congresso Nacional, só para você ter uma ideia, nós estamos aí no meio das comemorações da Semana do Meio Ambiente, e eles estão tentando votar aqui essa semana, liberação da caça, mudanças na Lei da Mata Atlântica, mudanças no Código Florestal, estão querendo acabar com a taxa de controle e fiscalização ambiental do IBAMA, estão querendo tirar a responsabilidade de quem financia atividades potencialmente causadoras de poluição. No Senado estão tentando votar licenciamento ambiental, grilagem de terras, estão tentando votar a lei do agrotóxicos. Então, assim, a gente está vivendo um momento muito difícil. Eu estou aqui com vocês, a minha cabeça está longe, porque a gente vai ter, para poder conseguir acompanhar todos os projetos, eu estou hoje em 7 comissões aqui na Câmara. Nossa, imagina. Então, ao mesmo tempo que eu estou na reunião da Comissão de Meio Ambiente, eu estou na de Agricultura, estou na de Mineração, porque a coisa está muito feia, a gente tem poucos deputados carregando essa bandeira aqui dentro. Então, é um momento muito difícil. Quero dizer que eu concordo com o ministro Zé Carlos, o que diz respeito que eu também não concordo com o que está aí colocado, né? Eu acho assim, o Brasil acabou, por uma série de motivos, vários instrumentos brasileiros que são usados no Brasil, são usados muito de forma cartorial, né? E em alguns estados o licenciamento virou isso. Às vezes o servidor que está ali, por falta de preparo, por falta de estrutura, ele acaba batendo carimbo muito mais preocupado se o RG, se a cópia de uma matrícula está ali, do que, de fato, em avaliar o impacto ambiental daquele tipo de atividade. Então, a gente precisa mudar essa visão, mas para mudar essa visão a gente precisa valorizar o quadro, ter estrutura, ter servidores capacitados para entender o que, de fato, é o papel do analista ambiental, do agente ambiental, enfim, daquele que está por trás. Acho que os colegiados também precisam passar por uma reciclagem, porque os colegiados viraram para cumprir tabela, então passa lá no conselho, o conselho vai aprovar porque a maioria é de integrantes do Estado, e a hora que passar a gente libera a licença. Então acho que a gente precisa que as estruturas de fato funcionem, que os instrumentos funcionem. Tem atividades que eu acho que não tem que ter licenciamento mesmo. Vou dar um exemplo, limpeza de um acostamento de uma estrada. Para mim, é atividade que não tem necessidade de licenciamento. A hora que o órgão ambiental começa a exigir, até para limpar o acostamento de uma estrada, a licença ambiental, ele começa a macular a imagem do licenciamento ambiental. E aí o que eles vão querer é acabar com o licenciamento, inclusive para duplicar a estrada, que é o que estão fazendo agora. Então, se a duplicação na faixa de domínio não precisa de licença. Espera aí, uma coisa é você limpar acostamento, outra coisa é você duplicar uma estrada. Então, assim, a gente precisa valorizar os instrumentos, a gente precisa trabalhar também com outros instrumentos, como o ministro colocou, a questão de avaliação ambiental estratégica, às vezes trabalhar com zoneamento. Vou dar um exemplo. Eu não sou contra a PCH. A PCH é uma pequena central hidrelétrica. Agora,
não queira fazer 400 PCHs na mesma bacia hidrográfica. Não queira, na mesma bacia hidrográfica, fazer PCHs em todos os rios, em todos os cursos d'água, porque aí você vai matar aquela bacia inteira, né? Uma coisa é você decidir, olha, nesse lado da bacia nós vamos aceitar PCHs e nesse outro lado ninguém põe a mão, porque ali vai ser para a reprodução dos peixes dessa bacia hidrográfica. Mas isso não se faz, né? E aí todo mundo é todo mundo e fica nesse jeito. Então eu acho que a gente tem que fortalecer, inclusive para o órgão ambiental dizer rapidamente, olha, essa atividade nesse local não vai rolar, até para o investidor poder procurar outro investimento em outro lugar. E às vezes a gente fica patinando, pedindo mais documento, outro laudo de fauna, outro laudo de outra coisa, quando a gente não sabe que não tem viabilidade e postergando o licenciamento e causando uma insegurança para todo mundo. Então, assim, eu acho que a gente precisa melhorar, a gente precisa avançar, mas para isso é essencial que a gente valorize as carreiras de Estado. Então era isso, gente. Muito obrigado por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço muito, deputado. Imagino o tamanho do seu trabalho. Eu recebi os itens de pauta que estão querendo deliberar e a toque de caixa. Realmente estamos num momento muito crítico. Peço muito a sua defesa, com toda a sua clareza, tudo que tem colocado aqui. E é realmente vocês que estão lá na ponta que podem aí cercar um pouco toda essa atividade, né, turbulenta que vem colocando aí para o nosso país. Muito obrigada, viu? Carlos Augusto, por favor. Bem, deixa eu primeiro agradecer aí o convite. Eu acho que nessa Semana de Meio Ambiente, isso faz parte da nossa programação, e esse convite da CONACAT, né, veio de encontro, né, a esse debate que nós precisaríamos fazer nessa Semana de Meio Ambiente aqui, patrocinada pelo Simpema. Então, convite, eu, em nome da carreira aqui dos profissionais de meio ambiente, já antecipo aí os agradecimentos. Dizer ao Zé Carlos, né? Zé Carlos, quanta construção, né? Quanto sonho você não deve ter derramado para você ver hoje um desmonte disso. Mas eu quero dizer para ti que há esperança ainda, e muita esperança ainda, né? Enquanto tiver vida, há esperança. Ao deputado Rodrigo aí, Rodrigo, nós esperamos contar sempre contigo lá no Legislativo. A gente tem frequentado o Legislativo lá, somente com a PEC 32, e agora, com certeza, nós vamos precisar ter esse apoio e ter uma mobilização com referência à PEC 13. A Regina, meu muito obrigado, Regina, por ter lembrado aí do estado de Mato Grosso. E a Sheila, esperamos que ela tenha aí os próximos anos aí de sucesso com esse desafio que ela começa. E Antônio Carlos, nossos agradecimentos, né? Eu não tenho palavra para agradecer tanto assim o Antônio Carlos. Toda vez que a gente solicita alguma coisa, ele está de pronto atendimento. Só para fazer assim a última colocação, nós precisamos mudar essa visão que o órgão ambiental é o órgão de arrecadação. Nós temos isso muito aqui, né? O órgão ambiental, todo mundo fala, poxa, é a segunda secretaria em arrecadação, você entendeu? E não, nós não fomos. Eu fico muito preocupado quando eu vejo o montante de multas a cada ano só cresce. Ano passado nós tivemos 1 bilhão de reais de multa, você entendeu? E a gente vai ver que isso é progressivo. Isso em função também, né, do trabalho, com certeza, né, dos nossos colegas profissionais da área ambiental. Mas isso me preocupa pelo seguinte, parece que tanto faz multar como não multar, você entendeu? Não tem resultados. Porque, como nós temos observado, né, a cada semana, né, nós temos aí uma prescrição significativa de multas que não são, agora estão prescrevendo multa de 10 anos atrás. Então, isso é preocupante. Primeira questão, que nós não somos um órgão arrecadador, nós vendemos serviços, nós prestamos serviço ambiental quando nós fazemos licenciamento, quando nós fazemos outorga, mas não somos órgão arrecadador. E a segunda questão é essa questão que eu falo, que nós precisamos, enquanto sindicato, enquanto categoria, realmente participar mais das decisões das questões ambientais. Então, meu muito obrigado, fiquem com Deus e que a gente possa
ter aí os bons resultados nessa área ambiental. Muito obrigada, Carlos. Doutor Zé Carlos, por favor. Eu também quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade que nos foi oferecida de participar desse debate, manifestar o prazer de ter compartilhado essa live com todos os colegas que participaram, que trouxeram as suas reflexões, manifestaram as suas opiniões e enriqueceram sobremaneira esse programa. E dizer que quando nós falamos de meio ambiente, é da vida que nós estamos falando. E se nós estamos falando da vida, nós estamos falando de um direito fundamental. O deputado Rodrigo equiparou direitos do direito ambiental aos direitos humanos. E foi muito feliz nessa comparação. Talvez até, se a gente for imaginar, sem a visão antropocentrista que orienta o pensamento da civilização contemporânea, nós poderíamos até concluir que o direito ao meio ambiente como direito à vida pode estar numa hierarquia superior, porque a vida não se manifesta num ambiente destroçado. E também porque os seres humanos, os humanos, não sobrevivem sem os demais seres vivos e sem o meio físico que os cerca. Essa é uma realidade biológica, é uma realidade planetária, é uma realidade da vida. Então, com essa percepção, é nessa perspectiva que nós temos que imaginar a atuação dos órgãos e entidades ambientais dos municípios, dos estados e da União, e o nosso papel como servidor público dessas instituições. Nós estamos investindo da mais alta responsabilidade de assegurar a vida na sua plenitude e precisamos de trabalhar intensamente para que esse papel seja reconhecido em todas as esferas de poder e também na sociedade, porque a Constituição é clara, ela outorga direitos à coletividade, mas também atribui à coletividade a obrigação de proteger o meio ambiente. E isso pressupõe grandes esforços em educação ambiental, formal e informal, porque sem educação nós não fazemos mudanças. Só a educação promove mudanças de comportamento da sociedade e mudança de atitude dos cidadãos. Com essa manifestação, agradeço uma vez mais o convite para participar dessa live. Palavras de um grande sábio, né, doutor Zé Carlos? Te admiro demais. Então, agradeço a todos, muito obrigada pelo debate, peço a todos os que estão aí na audiência que compartilhem, divulguem essa live, vamos ampliar cada vez mais e aprofundar esse debate para a gente ter um Brasil digno e com o meio ambiente respeitado. Muito obrigada, gente.